Uma vez eu perguntei pro meu avô, por que a gente era negro? Sou descendente de quilombos. Ele disse assim, minha filha, é porque nós viemos de uma descendência de negro. Um velho escravo, como se diz, ele era ferrado. Porque meu avô, ele não veio da África, meu avô nasceu aqui dentro do Matupiri. Só que a gente não ligava para isso, por causa que não tinha uma pessoa para tomasse uma iniciativa para dizer assim que a gente era remanescente, né? A minha mãe me contava, que o meu avô contava para ela, que era o pai dela, ele disse que ele sofreu muito, apanhou, ele foi um camarada que ele foi ferrado, ele tinha um ferro, né, ferrado. Então na época os escravos tudo era como boi, era ferrado, ele tinha seus donos, né. Uma das coisas que eu ouvi eles contarem, que me deixou assim muito emocionado, que até hoje, quando eu ouço essas histórias, me dá, assim, me emociona, sabe? É os sofrimentos que eles sofriam na mão dos patrões, né? E tinha medo de morrer, trabalhando obrigado. E trabalhando fazendo quadros de terra para eles fazerem, e não gostavam disso, né? Fazer quadros de trabalho, eu sabe assim, para passar banana, e não podia comer enquanto não fosse as ordens, né, do chefe, né? As ordens que o chefe dava para comer, senão ele pegava para ser amarrado. Amarravam as pernas deles e iam se arrastando por dentro da conta do que se mandasse fazer. Quando não queria fazer, era morto, matava, porque não tinha como ele ter aquelas pessoas, somente pessoas que eram bom para trabalho. O que eu sei é que realmente ele era ferrado, né? Mas eu não sei quem era, eu não cheguei a saber quem era o dono dele. Não sei a quem ele pertencia, sabe? Mas sei que ele era realmente ferrado. Mas o negro nunca aceitou ser escravizado, ele sempre lutou para não ser escravizado, para manter sua cultura, né? E de alguma forma resistiu, da forma que era possível resistir, né? E a primeira resistência do negro no Brasil foi a criação dos quilombos, né? Era o espaço onde eles se refugiavam para poder continuar a sua vida, indo contra aquele modelo escravocrata que existia naquele período, né? E do tempo da cabanagem, numa guerra grande que teve antigamente, aí eles fugiram da Baixa Amazônia. Foi importante a cabanagem porque ajudou os negros a entrarem na luta e se autolibertar, formando os quilombos. Meu pai me contava do tempo que eles fugiram, e eram tudo novo, eram rapazes que eles fugiram. Fugiu meu pai, meu avô, e meu avô Pedro Marinho, meu avô Chico Rodrigues. Uma barca que é de fora, serviço, uma barca para trabalhar, que são os índios não gostam de trabalhar quase, não dão conta de trabalhar. Né? Os colegas dele convidaram, rapaz, tu garante de fugir, tu tem coragem de fugir. Aí se reuniram os irmãos, aí foi tempo da guerra que houve, e aproveitaram. Aproveitaram de fugir. E foram que fugiram e chegaram para cá. Quando ele pegou a liberdade dele, meu avô, aí veio embora para cá, para o Matupiri, onde ele se casou. Ele achou muito bom trabalhar liberto, né? Porque ele estava meio, acho que na época já estava saído da escravidade, mas para ele já é meio que estava ainda preso, né? Quando ele se liberou, ele achou que foi uma coisa muito boa. Naquela época que eles chegaram por aqui, não existia ninguém nessa região aqui. Nessa região do Matupiri, que onde já existia.
Disse que era contadas as casas que tinha aqui nessa região. Disse que era tudo diferente mesmo, na época era tudo mato. Que aqui já tinha gente que morava também, né? E para a adaptação deles aqui foi rápido, porque eles pegavam companhia, como bem quando ele se casou com a dona Verônica, a dona Jerônima, ela era uma índia. E os índios são muito ágeis assim, para pescaria, para caçada, né? Pois é, isso que eu acho que meu pai aprendeu com os índios, porque até ele aprendeu a fazer roça, aí para cá mais. Olha, meu pai sabia pescar. E tanto peixe, nós somos muito rarinhos. Na verdade, ele passou um pouco de dificuldade no começo de vida, né? Depois, certo tempo, ele foi se adaptando no ambiente, construiu, mas que eles chegaram, ele contava que chegaram a passar fome, sim, na época. Não que não tivesse, porque ele não sabia procurar o peixe onde estava, a caça, não sabia fazer roça, ele não sabia tirar o sustento da família dele. Eu comia, mas era um negócio de verdura. Acho que eles comiam mais, era mais de verdura. Negócio de comida assim, quase não comia. Ele sempre dizia para mim que era muito, estava muito feliz do que ele estava se vivendo liberto, essa liberdade que tinha, ele trabalhava, se desse para trabalhar bem, se também não desse, não ia trabalhar. E ele disse, como é muito bom de ter a liberdade da gente. E esse meu avô chegou aqui no Rio Andirá, e aqui ele achou um refúgio, é onde ele casou com a dona Jerônima, era uma índia, e formou uma família aqui. Aqui ele encontrou paz, mas mesmo assim eles tinham muito medo. Quando vinha uma lancha, por exemplo, né, dizia assim, meu filho, isso é bom se esconder, né? Aí a gente ia até para o mato se esconder, porque a gente não tinha, pensando que tinha o pega-pega, chamar, não sei se isso aqui existia na época. É como também, porque eles eram também negros, eram sem escravos, tinham medo. E nós também criamos aquele medo. Apesar de ele não ser mais escravizado como era antes, mas se tornava escravo aqui. Porque eles trabalhavam para os outros, sabe? Vinha pessoal daí de fora, vinha vários regatões que tinham que existir, botavam uma canoa grande, enchiam de mercadoria e iam vender. Então somos de 9 pessoas. O papai falava para a gente que ele, junto com o pai dele e os irmãos deles, eles passavam de semana nessas matas, tirando madeira, só para trocar com a mercadoria. Depois que eles se meteram com as índias daqui mesmo, já foram criando os filhos deles já aqui. E eles já foram morrendo, né? E já foram ficando já os filhos e os netos. Então é assim que está. Essa é uma história interessante, porque eu tenho um primo chamado Adel. E ele me falava que tinha um quilombo lá aí no Andirá. E eu sempre soube que no Andirá tinha índio, né? Eu nunca levei muito ele a sério, né? Porque de repente eu achava que era uma família de negros que tinha lá e daí achavam que era um quilombola, acharam um nome bonito e nunca levei a sério, eu nunca fui visitar. E depois eu vim para cá e fiz o meu mestrado com 3 comunidades do Rio Andirá, que foi Freguesia do Andirá, Piraí e Matupiri. Naquele momento, Matupiri sequer ouvia-se falar em quilombola. Nós vivíamos aqui num lugar escuro, ninguém sabia quem era, né? E a gente vivia aqui, ninguém sabia se lá fora tinha alguém que pudesse conhecer a gente, valorizar a gente, né? Acho que uns 2 meses depois eu fui lá na comunidade Trindade, a primeira comunidade que eu visitei. E fui comunicada já em 2010 de um movimento quilombola no Rio Andirá. Depois foi em São Pedro, foi no Matupiri, né? Comecei realmente uma relação com eles, né? Conheci, vi que as comunidades lá já tinham pouca terra, né? Aquelas terras que eram deles, né? Tudo já estava dominado por fazendeiros, né? Em todos os processos que eu trabalhei de regularização fundiária de território quilombola, há sempre no início uma tentativa de desmobilização dessas comunidades, né? De fazer com que elas se intimidem de alguma maneira, porque a situação é tensa, envolve regularização de terra, tem gente com poder econômico muito forte interessado na defesa da sua área. Depois desse povo entrar dentro das nossas terras, o que foi que mudou de vida para nós? Nada, verdadeiramente nada, porque as pessoas continuam a vez piores
E os fazendeiros estão com suas fazendas toda bonita, toda cheia de capim. E você, muitas vezes, um morador de dentro de cada uma comunidade não tem nenhuma casa. E aí eu disse, bem, gente, hoje no Brasil a gente pode reconhecer essa terra aqui como quilombola. Todo mundo aqui acha que é negro mesmo? Vocês são preto na cor e na alma? Ou... Não, a gente... Então tá legal. Eu conversei com o pessoal do INCRA, né? Aí mandaram o João Siqueira, que é um antropólogo lá para estudar a área, ele estudou. Estou trabalhando nessa situação do Andirá desde 2013. Né? Em 2013 a Superintendência Regional do Amazonas entrou em contato com a nossa delegacia do MDA, solicitando um profissional da área que fizesse o relatório antropológico. E chegamos à conclusão de nós termos o direito de receber nossas certidões. Primeiro veio exigimento da Palmares para se identificar como remanescente. Segundo, veio o levantamento, veio para fazer, aí foi feito o mapeamento da comunidade, né, de todas as comunidades remanescentes. Aí chegou com 7 meses, chegou o nosso reconhecimento como remanescente quilombolas, em 2013. Dia 31 de outubro de 2013, recebemos nossas certidões. Eles já estavam, nesse momento, caracterizados, ou seja, como uma população quilombola. E isso, é claro, que é um resultado de toda uma luta da sociedade civil que coloca na Constituição de 1988, né, reivindicações do movimento quilombola através do artigo 68 da DCT, e que estabelece direitos territoriais aos quilombolas. Agora, não somos nós que vamos lutar pelos direitos que nós temos. Nós estamos aguardando pelo governo federal, pelo governo estadual e ainda o governo municipal, que ele tem por obrigação, por lei, fazer essa assinatura das nossas terras de remanescentes quilombolas. Quando a dona Emélia chegou, o representante da federação chegou lá na delegacia dizendo que estavam sem comunicação com o município e pediram ajuda para que a gente fizesse a abertura dessa comunicação, aí a gente pensou na ideia de audiência pública. Nós antes estamos aqui, vereadores, pedindo o apoio de vocês para o nosso trabalho hoje na regularização do nosso território. O que motiva a gente estar aqui, né, vir aqui em Barreirinha, é essa questão de pactuar junto com a comunidade, o conjunto das 5 comunidades remanescentes de quilombo de Barreirinha, a políticas públicas que tragam ganhos para a vida das pessoas, né? E queremos sair aqui com um bom resultado, uma boa conversa, tá? E uma esperança de que nós vamos daqui para frente contar com o apoio de todos. As comunidades vieram em bom número, se fizeram representadas, né? Puderam expor a sua visão, acho que num lugar onde elas sequer tiveram a possibilidade de entrar, uma interlocução clara, estabelecer um diálogo. Parece que isso, segundo os relatos deles, isso não acontecia, né? Então, talvez essa seja uma porta que se abra para que se estabeleça um diálogo entre as comunidades, as lideranças dos movimentos sociais e as autoridades municipais. Então, nós estamos aqui para escutar, discutir, para depois a gente elaborar o nosso plano, com certeza, em favor dos quilombolas no município de Barreirinha. É uma luta política de reconhecimento histórico que os designa como quilombola. É uma luta social, porque ela envolve também questões culturais fundamentais, e ela é uma luta econômica, porque o projeto quilombola, ele se deslancha, ou seja, ele tem por um objetivo também princípio, além de todos os direitos, as políticas públicas, que é o direito territorial. Dentro desse documento que vai ser produzido, da delimitação da área, nós temos o chamado relatório técnico de identificação, que é uma peça da cartografia, uma peça que diz respeito ao cadastro das famílias, né? E uma peça que é um relatório agronômico ambiental e o relatório antropológico. Então, são essas peças que constituem o relatório técnico de identificação
de território de quilombo. Então a questão fundiária ela é fundamental, né? Então acho que momentos como esse são fundamentais para que dê visibilidade, para que essas propostas avancem, e a parceria do Ministério Público, Poder Público municipal, estadual, federal são parceiros importantes. Então eu particularmente venho de Brasília, fiquei bastante feliz do ponto de ser convidado para estar participando dessa atividade. Eu acredito que o governo federal ele contribui muito com a gente também, com os projetos que fizeram, e eles também não tem como gratificar esse povo, né, que era escravo, que sofreu tanto, apanhava, chegar até a morte. Então é uma coisa que nós podemos dizer que estamos aí felizes nesse sentido aí, que nós temos já com a esperança de ter um território livre, nós trabalhar. Esse território, com certeza, nós vamos esperar que daqui não vai custar muito para acontecer de nós ter esse território com a gente, né? E agora eu acho que a comunidade já reconhecida precisa agora se organizar, né? Se organizar. Muita coisa da cultura negra morreu, a gente precisa reativar lá nessas comunidades, mas tem muita coisa viva, né? E me apresentaram já muita coisa da nossa cultura lá, que a gente vê que estava com eles, né? Que realmente são negros, culturalmente negros, né? Papai contava que antigamente eles dançavam muito. Era dançar e comer e rezar. Terminavam de rezar, embrulhavam um santo, botavam a música para... Porque antigamente tinha os tocadores de flauta, tinha os tocadores de cavaquinho. Tinha um gajado, né? Que eles tinha uns tamboretes, que tinha que sair para fazer a festa e a brincadeira do tempo da festa deles. Inclusive, lá na comunidade de Santa Teresa era um centro onde eles faziam festa anual ali. E não somente lá, mas a redondeza toda eles faziam festa, e essas festas eram voltadas a esse tipo de cultura. As danças folclóricas que nós temos aqui na comunidade, ainda temos o Jassanã, né, que era a dança, era uma dança da garcinha também. Aí tínhamos a dança do gambá também. A dança do gambá, eles pegavam e tinha uma assim que eles faziam assim, a dança para cá, para cá. E tinha assim, o tamborinho assim, pegava a dama e ajudavam assim, ajudavam para cá, ajudavam para ali, ajudavam para cá, e assim para cá. E aí nós estávamos com espinhados, quando estávamos com espinhados para isso, por aí. Gambá é um tambor, né? É uma dança interessante. Tem a dança dos santos, São Benedito, um santo querido dos negros, né? Tem a questão da capoeira, né? A capoeira é viva lá. Caiu na terra, assim, botamos o pé para cima, né? Para ali, para cá, para ali. Aquele manejo, e dança. E tinha uma maneira assim, para ali, para cá, para ali, para cá, para ali. Caiu embaixo. Tinha uma negócio fazendo para cá, fazendo para ali, né? Tinha uma briga, né? Quase. E assim, eu era bonito, nega, bonito. Eu achei que é muito bom se defender. Até de uma coisa que tem meio de bem, né? Nesses encontros que a gente tem, que a gente vai, a gente é cobrado para resgatar o que tinha antigamente, né? A dança do London. Mamãe tinha um negócio que nunca que dança assim, tinha uma cara London. Eu não sabia como dança que era assim, olha, vamos para cá embaixo, não sei como fazer uma assim, aqui, fazer uma assim, fazer aqui, assim, negócio. Aqui no carro, aqui, não, aí, assim, é um jogo de dança disso. Eles contavam que tinha dança do gambá, essa dança de pega. Isso foi uma criatividade deles de há muito tempo que eles vieram dos nossos ancestrais. Tem ainda outras danças, outras músicas, cantos, né? Agora, a gente precisa reavivar isso, trabalhar, porque você vê muito isso sendo feito pelos mais antigos, né? A juventude precisa aprender e gostar disso. Isso aí eu quero que nunca acabe com isso aí. E sempre a gente debate na tecla com a nossa liderança aqui da comunidade que a gente tem que
resgatar isso aí para que a gente possa ter, né, não ser esquecido dessas culturas dos nossos antepassados, né? Às vezes a gente ainda sofre aquela discriminação, né? De pessoas dizer, porque tem um linguajar aqui que é de preto, né? Aqui o povo não chama negro, é preto. Ah, porque tu é preto. Eu tenho orgulho de ser. O povo antigamente só conhecia o povo do Matupiri como preto do Matupiri. Vamos na comunidade dos pretos do Matupiri. É assim que era tratado a nossa comunidade, o nosso povo de antigamente. E às vezes quando a gente chega até um certo ponto e diz, bom, eu sou negro, mas a minha cor não vai passar para outra pessoa e eu me orgulho por ser dessa forma. O Brasil é um país que tenta mascarar o racismo, mas a gente sabe que é um país extremamente racista. Muitas pessoas que são remanescentes legítimos, eles vivem no dia a dia de hoje, eles vivem oprimidos, gente. Porque olha, o que aconteceu? Os nossos pais não são meio como de todos. Eles eram analfabetos, o que o cara falasse seria. Negro no país já foi assim e ainda é. Sempre serviu só para mão de obra. A gente quer que essas comunidades tenham visibilidade, né? Gozem de respeito, do mesmo respeito que os outros cidadãos. E aí a gente entra na questão do respeito, da diferença racial, do preconceito e diversos outros pontos que a gente tenta combater. Me deixou feliz, foi a descoberta que foi feita, né? Saber que nós hoje estamos remanescentes, ou descendentes desse povo aí, e que hoje somos reconhecidos e que nós não temos mais o direito de passar como eles passaram no passado. Com o reconhecimento que somos quilombolas, a gente abre uma janela do mundo, né? Pra gente chegar lá onde a gente pensa. É muito importante. Eu não penso, não digo eu, mas penso meus filhos, meus netos, daqui muito tempo virão, né? Mas ter uma segurança e ter um lugar mais na frente. Porque só assim que eu penso que vai melhorar a nossa vida.